Olá, boa noite. Eu sou Bernardo Maia, vim aqui apresentar o nosso projeto de DCPI, feito por mim e pela Camila Viana Santos. O nosso projeto é um controle de trajetória de manipulador planar com 3 juntas rotativas. Então, vamos lá. Esse projeto vão ter esses tópicos. Primeiro, apresentar uma fundamentação básica para entender o que é a planta. Depois, uma descrição da nossa planta em específico, a modelagem matemática, a arquitetura de controle, os resultados e a conclusão. Aqui vamos dar pouco enfoque à modelagem matemática para dar um foco maior sobre a planta, o processo, o controle e os resultados. Então, primeiramente, alguma da fundamentação teórica é o que é um manipulador robótico. Então, ele é um braço articulado capaz de movimentar objetos no espaço. Mas, de uma forma mais simples de entender, ele é representado por um conjunto de elos e juntas, como está mostrado nessa imagem, e tem algumas características interessantes aqui para a gente entender a planta. Primeiro, a cinemática e dinâmica. A cinemática eu gosto de entender como sendo quesitos relacionados a posições, movimentos geométricos do braço, relacionado a regime permanente, a posição final. Enquanto a dinâmica é um movimento transitório e está muito mais relacionado com forças, velocidades, aceleração e quesitos de transição do movimento. Mais para frente vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer com isso. Uma outra coisa que eu esqueci de falar são os tipos de juntas comuns em manipuladores. O nosso trabalho vai ser todas juntas rotativas, então faz esse movimento de rotação, mas existem as juntas prismáticas que fazem movimento linear também. É importante falar sobre a diferença entre o espaço das juntas e o espaço operacional. O espaço das juntas nada mais é do que a posição angular de cada uma dessas juntas. Então, literalmente, qual é a posição em radianos, em grau, o que seja, de cada uma dessas juntas. Essa posição vai definir o grau entre 2 elos consecutivos. O espaço operacional, dado em x, y e θ, ele é a posição do efetuador final no plano. E o θ é o ângulo entre o efetuador e a base. Então, isso vai ser importante, vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E em relação à natureza mínimo, basicamente, no quesito espaço das juntas e no quesito operacional. Quando uma junta movimenta, a posição de todas as outras juntas, inclusive do efetuador final, vai se movimentar também. Então, elas são extremamente acopladas. É mínimo porque são 3 variáveis. Nesse exemplo aqui, temos a junta 1, junta 2 e junta 3, cada uma produzindo um torque. Então, são 3 variáveis. A saída é a própria posição das juntas e a posição do efetuador. Mas eu vou explicar isso agora, fazendo a descrição da planta. As variáveis do sistema. As variáveis manipuladas são os torques aplicados a cada junta. Então, eu aplico aqui um torque na junta, através de um motor que tem em cada uma dessas juntas, ela vai ocasionar um movimento rotacional, um movimento angular, vai mudar a posição angular de cada uma das juntas, que é a nossa variável medida, Q1, Q2 e Q3. E a variável controlada é a posição do efetuador final, em dados no plano x, y e no θ. É importante falar que o nosso atuador ele é planar. O que significa? Significa que o efetuador final está sempre no mesmo plano, ele não vai mudar de plano. Então, a variação é só x e y, a variação a posição dela é só em relação a x, y e o ângulo da base, não tem uma variação em z. O objetivo de controle é garantir o rastreamento da trajetória e manter o erro estacionário nulo, e os distúrbios mapeados são basicamente relacionados a atrito estático e dinâmico e os ruídos de medição. Beleza, um pouco sobre a modelagem. Aqui eu não quero gastar muito tempo, porque o objetivo é que ela está bem detalhada no trabalho escrito, e o objetivo dessa apresentação é um pouco sobre o sistema como um todo. Porém, aqui a gente fez uma modelagem baseada em cinemática e dinâmica, que já foi explicado aqui a diferença. A cinemática, ela nada mais é do que cálculos de posições. Então, ela relaciona
o espaço operacional da junta com o espaço operacional com o espaço da junta. A cinemática direta ela define a partir dos valores do espaço operacional, pelo contrário, a partir dos espaços da junta, Q1, Q2 e Q3, ela define as posições, o espaço operacional, X, Y e θ. Isso aqui é importante porque o atuador ele vai receber valores das juntas, né, os valores das juntas, e eu preciso entender, a partir desses valores da junta, qual que vai ser a posição do efetivo final. A cinemática inversa, ela já está relacionando o inverso. Então, ela calcula os valores das juntas baseado nos valores da posição do efetuador. Por que isso é importante? Porque a minha referência vai vir em posição do efetuador. Então, baseado nessa posição, eu preciso entender qual que vai ser o ângulo das juntas. E aqui eu coloquei porque o ângulo Q2 está em função desse cálculo de D e o D está aqui. Então, dá para ver que as juntas aqui, elas estão em função de X, de Y e de θ. Os demais parâmetros aqui são constantes. Esses I1, I2 e 3 são coeficientes de inércia. O modelo dinâmico ele é mais complexo ainda, não vou entrar em detalhes aqui. Porém, eu gostaria de pontuar que ele, como eu falei, ele está muito mais relacionado a forças, a velocidade, a movimento, a dinâmica e a inércia, né? Então, está relacionado à velocidade, aceleração, posição. Então, esse é o modelo dinâmico da nossa planta. Então, a variação do torque, ele depende da posição, da variação da posição, da variação da velocidade e da aceleração. M0 é uma matriz de inércia, B é uma matriz de atrito e Kg gravitacional. Aqui eu coloquei um pouco do cálculo desses coeficientes, mas é só para entender que elas estão, no fundo, relacionadas a momentos de inércia e algumas outras constantes do nosso processo. Então, basicamente relacionados a massa e distâncias. Esse aqui não aparece aqui nessa dinâmica, porém vai aparecer mais para frente, que é o efeito Coriolis, então isso é algo que vai ser importante mais para frente. Porém, vou passar porque para dar um foco maior no controle. Essa aqui é a função de transferência, a matriz de transferência do nosso sistema. É uma matriz bastante complexa, ela foi calculada usando essas fórmulas que já foram mostradas. E é isso. Beleza, então qual é o projeto de controle? Quais são os objetivos de controle? Primeiro, acompanhamento da trajetória circular com o efetivo final, simulando a abertura de uma válvula. Então, fazer um movimento circular. Essa resposta precisa ser amortecida sem sobressinal e com erro mínimo. Precisa fazer uma rejeição de distúrbios e de ruídos e um respeito aos limites de torque das juntas. Para o projeto de sistema de controle, foi feito o emparelhamento torque 1, ângulo 1, torque 2, ângulo 2, torque 3 e ângulo 3. Isso acredito que é bastante intuitivo, né? Porque o torque 1 da válvula 1 varia o ângulo da junta 1. Torque da junta 1, o ângulo da junta 1. E assim por diante. Isso aqui eu vou entrar mais em detalhe um pouco mais para frente, mas esse é o diagrama de blocos do nosso sistema. Então, eu recebo a trajetória circular em espaço operacional, transformo através de cinemática inversa em espaço da junta, faço um cálculo de erro, coloco no controlador, que é um controlador PD, mas que faz uma compensação por dinâmica inversa. Isso vai me gerar um valor de controle, né, de torque, que entra no manipulador e faz as alterações, e faz aqui um feedback e a saída das juntas. Aqui colocou em Q, mas pode ser a saída operacional mesmo, para ter relação com isso aqui. Beleza. O que significa essa dinâmica inversa? O controlador por dinâmica inversa e PD. O conceito ele é conhecido como controle por torque calculado. É uma estratégia que compensa as não linearidades utilizando o próprio modelo matemático invertido. Então aqui, essa é a lei de controle do meu controlador. Se você reparar, aqui é a parte linear que a gente conhece. Então temos KP e temos KD. Correto? Então aqui vai ser o controle tal qual nós conhecemos. Porém, essa segunda parte é a parte que é feito uma compensação por dinâmica inversa. Basicamente, essa parte aqui é a dinâmica do manipulador.
Ou seja, ao alterar os valores, ao aplicar torque nos motores das juntas, isso vai causar efeitos nas outras juntas e na própria junta, por efeito Coriolis e por gravidade. Então, o controlador, ele calcula, baseado no erro, ele calcula um valor, que é o nosso controle por feedback, PD, porém é feita uma compensação para os demais efeitos não lineares do sistema. Então, isso aqui funciona parecido com a lógica de um feed-forward. Então, eu já sei qual vai ser a reação da planta, do manipulador, então eu já compenso essa reação no controlador para gerar a minha variável de controle, minha saída de controle. Então, aqui eu repeti a mesma fórmula, e uma vez que essa parte aqui, ela nada mais é do que uma compensação da dinâmica do manipulador, é como se o nosso controlador PD fosse apenas essa parte aqui. Logo, é como se eu estivesse cancelando isso com o modelo. Então, a função de transferência é esse trecho, em que KDI e KPI, né, o proporcional e derivativo, são matrizes de ganhos, são valores proporcionais. Essa aqui é uma função de blocos equivalentes, né? Já fazendo a compensação, é aqui um diagrama de blocos que fica nesse esquema. Aqui temos os resultados foram feitos por simulação. Então, eu reduzi a velocidade do vídeo para ficar um pouco mais fácil de enxergar, porém dá para ver que esse tracinho vermelho ele vai gerar uma rota circular, enquanto as juntas, que é essa, essa e essa, estão se movimentando. Então, através do movimento das juntas, eu gero uma rota circular no atuador, como se ele estivesse abrindo uma válvula. Esse que é o objetivo aqui desse controle. Vou colocar aqui mais uma vez para a gente ver. Está na velocidade 4 vezes mais baixa do que a velocidade real. Tá? Então, o tempo total foi de 3 segundos aproximadamente. Aqui são algumas informações gráficas para ficar um pouco mais fácil de entender. A linha azul é o sistema em malha aberta. O que é o sistema em malha aberta? Eu forneço as minhas posições angulares em cada junta que eu quero, e ele vai fazer alteração em cada uma das válvulas, sem levar em consideração as dinâmicas, as interferências entre as válvulas dos atuadores. Então dá para ver que a referência é um ponto tracejado aqui, que ela está exatamente coincidindo com a linha vermelha, que é a resposta em malha fechada, e dá para ver que a linha azul, que é a malha aberta, teve um erro muito superior. Note também que na junta 1 o erro foi menor do que na junta 2 e na junta 3, exatamente porque a junta 2 e a junta 3 têm menos influência sobre a junta 1, porém o erro na junta 1 ele se multiplica para as outras juntas. Aqui é a trajetória mesmo, plano X e Y. A malha fechada, ela conseguiu fazer um erro com a trajetória com erro menor que 1%. Enquanto a malha aberta não conseguiu fazer a trajetória, porque quando ela altera os valores das juntas, as outras juntas são alteradas e ela não compensa esse erro. Então, por causa disso, ela não faz a trajetória. Assim ficou. Concluindo, temos uma implementação robusta de controle, que conseguiu um erro menor que 1%. O cancelamento de não linearidades foi muito eficiente, e o atendimento dos requisitos também foram todos atendidos. As limitações é que existe um risco de saturação dos motores, porque não tem uma proteção em relação a isso para quando tem acelerações muito abruptas. Então, eu posso gerar uma variável uma saída de controle muito elevada que os motores, os atuadores não vão dar conta de exercer. O passo futuro é o desenvolvimento de um controle adaptativo para considerar mais cenários e cenários diversos. Aqui eu considerei as massas constantes, os valores constantes. E a implementação de um observador de estados para ruído de medição. Não foi implementado tratamento de ruído de medição. No mais é isso, espero que tenha ficado claro e uma boa noite a todos.